Imagine uma pequena vila no interior do Brasil, onde a vida seguia tranquila, calma, quase parada no tempo, até que, em uma manhã de 1923, todos os seus moradores simplesmente desapareceram, sem sinais de luta, sem rastros de fuga, sem uma única pista. Apenas uma frase sinistra, escrita no quadro negro de uma escola. Não há salvação. Hoje você vai conhecer um dos maiores e mais controversos mistérios do Brasil. O enigma da vila de Roer Verde. A história teria acontecido no estado do Acre, uma região vasta e misteriosa, próxima à fronteira com o Peru e a Bolívia. A vila de Roer Verde era um povoado isolado, com pouco mais de 600 habitantes. Sua vida era simples, regida pelo ciclo da natureza. Viviam da agricultura de subsistência, do comércio local e da caça na floresta densa que os cercava. Era um lugar pacato, quase invisível no mapa, longe das grandes cidades, dos jornais e dos olhos do mundo. Um ponto perdido na imensidão da Amazônia, onde as lendas se misturam com a realidade e a floresta guarda segredos profundos. Era nesse cenário que a tranquilidade estava prestes a ser quebrada para sempre. Segundo os relatos que atravessaram décadas, uma patrulha do Exército Brasileiro, em uma de suas rondas rotineiras pela região em 1923, deparou-se com um cenário profundamente inquietante ao chegar em Roer Verde. A vila estava silenciosa, um silêncio pesado, antinatural. As casas estavam intactas, com as portas abertas, como se os moradores tivessem saído apenas por um instante. A comida ainda estava sobre as mesas, algumas refeições pela metade, e panelas ainda mornas sobre os fogões a lenha. Brinquedos de criança estavam espalhados pelos quintais de terra batida, e os animais de criação, como galinhas e cachorros, vagavam soltos, famintos e desorientados. Mas não havia uma única alma. Nenhuma pessoa foi encontrada. Na pequena escola da vila, um detalhe macabro completava a cena. No quadro negro, uma caligrafia apressada cravou a frase que ecoaria por um século. Não há salvação. Nenhum corpo, nenhuma mancha de sangue, nenhuma pista do que poderia ter acontecido com mais de 600 pessoas. Elas simplesmente evaporaram. Diante de um mistério tão completo, sem provas concretas, surgiram diversas teorias ao longo dos anos, cada uma tentando, à sua maneira, preencher as lacunas deixadas por essa história. A primeira teoria, e talvez a mais plausível para os céticos, é a do massacre. Alguns acreditam que a vila foi atacada por forças militares ou guerrilheiros durante os turbulentos conflitos de fronteira entre Brasil e Peru na década de 1920. Roer Verde poderia estar localizada em uma região de disputa territorial e seus habitantes teriam sido vistos como um obstáculo ou uma ameaça. Eles poderiam ter sido mortos e seus corpos escondidos na vastidão da selva, ou simplesmente expulsos de suas terras. Mas essa hipótese deixa perguntas cruciais no ar. Por que não há absolutamente nenhum registro oficial sobre essa operação militar? E quem, em meio a um ataque surpresa, teria tido a frieza de parar e escrever aquela mensagem no quadro da escola? Outra corrente de pensamento mergulha no inexplicável, na teoria paranormal. Há quem diga, baseando-se em supostos relatos da época, que uma estranha e densa neblina verde teria coberto completamente o vilarejo na noite anterior ao desaparecimento. Um nevoeiro que não se parecia com nada que os moradores da região já tivessem visto. Ao amanhecer, quando a névoa se dissipou, a vila estava vazia. Todos haviam sido levados por essa força desconhecida, talvez para outra dimensão, talvez por seres de outro mundo. Essa teoria, embora fascinante, carece de qualquer evidência e se apoia unicamente no folclore e na especulação. Mas, na ausência de respostas, o sobrenatural sempre encontra um terreno fértil. Uma terceira possibilidade é a da fuga em massa. Os defensores dessa ideia argumentam que os moradores de Roer Verde podem ter fugido às pressas temendo um ataque iminente de tribos hostis guerrilheiros ou até mesmo a chegada de uma epidemia devastadora como a gripe espanhola que ainda causava pânico no mundo todo. Assustados, teriam abandonado tudo para trás em uma tentativa desesperada de sobreviver. Mas essa teoria também encontra obstáculos. Para onde foram mais de 600 pessoas? Nenhum outro vilarejo ou cidade próxima relatou a chegada súbita de um grupo tão grande de refugiados. Uma migração dessa escala na floresta amazônica, sem planejamento, deixaria rastros e certamente alguém teria sobrevivido para contar a história. Por fim, existe a teoria que coloca tudo em xeque, a da invenção. Alguns historiadores e pesquisadores mais céticos afirmam que a vila de Roer Verde talvez nunca tenha existido. Que toda essa narrativa não passou de uma lenda. Um boato que cresceu e se espalhou ao longo do tempo. A história teria sido inventada, talvez,
por jornalistas europeus que, durante o período da Segunda Guerra Mundial, buscavam histórias exóticas e misteriosas sobre a América do Sul. Eles podem ter confundido diferentes relatos sobre o Acre, misturando fatos isolados com ficção e criando o conto de uma cidade fantasma. A falta de registros oficiais brasileiros e a ausência da vila em mapas da época reforçam essa possibilidade. Roer Verde seria, então, um fantasma de papel, nascido da imaginação e da falta de informação. Apesar das dúvidas, algumas pistas ajudaram a manter a lenda viva. A principal delas é um artigo supostamente publicado em 1955 por um jornal alemão, o Deutsche Zeitung. Esse artigo afirmava que o desaparecimento de Roer Verde foi um fato real, confirmado por fontes militares brasileiras na época. A matéria detalhava o cenário encontrado pelos soldados e citava a enigmática frase no quadro negro. No entanto, até hoje, nenhum pesquisador conseguiu encontrar um exemplar original desse jornal que comprovasse a publicação. Além disso, buscas exaustivas nos arquivos do Exército Brasileiro e do governo do Acre não revelaram qualquer menção oficial à vila de Roer Verde ou a uma operação de busca por seus habitantes desaparecidos. Nenhum mapa brasileiro da época aponta a localização exata da vila. As poucas referências encontradas são sempre em publicações estrangeiras, geralmente de cunho sensacionalista. O mistério persiste. Seria um caso abafado pelas autoridades ou uma ficção que, de tanto ser contada, ganhou ares de verdade? A única prova que sobrevive é a frase, repetida em cada relato: não há salvação. O desaparecimento de Roer Verde permanece como um dos maiores e mais intrigantes mistérios não resolvidos do Brasil. Uma cidade que pode ter existido e sido vítima de uma tragédia indescritível, ou que pode ter sido apenas um eco de histórias esquecidas, uma lenda nascida na imensidão da floresta amazônica. Fato ou ficção, o caso nos fascina e nos assombra, porque nos lembra que, às vezes, o verdadeiro terror não está no que vemos, mas sim naquilo que não conseguimos explicar, no vazio deixado pelas perguntas sem resposta. E você? Acredita que Roer Verde realmente existiu? Foi um massacre, um evento sobrenatural, uma fuga desesperada ou apenas uma grande invenção? Se você gosta de histórias misteriosas e enigmáticas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário dizendo qual teoria sobre Roer Verde você acha mais provável ou qual outro mistério você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.